próxima música que a gente vai cantar, a letra diz assim: nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Que possamos cantar a letra dessa música com a verdade do nosso coração, né? Que você possa abrir realmente o teu coração e declarar isso para o Senhor, que você deseja que Ele esteja aqui, né? Que você deseja sentir a presença dEle aqui, que você quer dar honra, quer dar glória àquele que realmente merece e que tem todo o poder, Jesus, amém?
Graça e paz, meus irmãos e irmãs, bom dia. Coisa boa podermos começar o nosso dia na presença do Senhor, não é verdade? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo juntos. E nós vamos começar a falar sobre um ladrão da alegria que constantemente rouba, não só esse, mas muitos outros, porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O inimigo, para ser vencido, ele precisa antes de fato ser conhecido, e a revelação dessas armas, dessas estratégias, vai deixar o nosso inimigo vulnerável e passivo de derrota. Então é por isso que hoje eu escolhi falar, conversar com vocês através da palavra de Deus e aprendermos juntos sobre como nós podemos identificar, o ladrão da alegria que tem tirado a nossa paz e como nós podemos também nos proteger e guardar muito bem a nossa alegria, que é o oxigênio da nossa alma, é aquilo que Deus nos deu. Hoje, então, nós queremos falar, sobre o ladrão da alegria, que se chama as obras da carne. A Bíblia diz em Gálatas 5, 19 e 20 assim, ela diz o trecho da palavra: ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: imoralidade, também ela diz assim, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, brigas partidárias, invejas, bebedeiras e orgias e coisas semelhantes a esta, diz a palavra. Coisas semelhantes a esta, declaro a vocês, como antes já os preveni, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Olha que preciosidade, Paulo falando ao povo. Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Eu queria que você respondesse aí com toda a sinceridade para o teu coração. Se você não obtiver, as coisas pelas quais você ora, pelas quais você está esperando que Deus faça, que Deus lhe dê, você ainda amaria a Deus e seria feliz sem ter essas coisas? Você pode querer se casar, se você nunca se casou, ou você pode querer ter algumas coisas na sua vida, e mesmo assim você estaria disposta a ser feliz em Deus? Você pode querer, que alguém da sua família seja transformado, seja mudado, e se essa pessoa nunca ser transformada, se essa pessoa nunca mudar, você vai ser feliz mesmo assim? É algo que nós precisamos pensar. É algo que Deus tem incomodado o meu coração, porque nós precisamos ter satisfação na nossa vida. Então pense em algo que você queira muito, e se Deus de repente não lhe atendesse, você será feliz, Mesmo assim, é uma pergunta que a gente deve se fazer hoje. Porque muitos de nós reagimos à situação que nos contrariam, tentando dar jeitinhos para resolver a questão, tentando dar jeitinhos para que as coisas aconteçam da forma como nós queremos. Por isso, muitas vezes, nós praticamos as obras da carne, sim. Nós queremos do nosso jeito, que as coisas aconteçam no nosso tempo, que as coisas aconteçam da nossa forma, e daí nós passamos a agir, a nos mover através das obras da carne, que de fato tiram a nossa alegria. Eu lembro de uma história de que a Bíblia fala, que está escrita lá, registrada no livro de Gênesis, capítulo 16, depois eu quero convidar você a ler. Conta essa história de que Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara. Deus havia dado a eles uma promessa de dar a eles um filho, e quando a promessa, aparentemente, aos olhos deles, essa promessa demorou, a Bíblia diz que Sara arquiteta então um plano e entrega a sua serva Agar para prover o filho a Abraão.
E aí então começa as grandes lutas que Abraão e Sara começam a passar. Porque Ismael nasce, né? E Sara, por causa dessa decisão de agir através das obras da carne, Sara arruma esse grande problemão para sua vida, né? Então o resultado disso foi muitas brigas, foi muitas guerras, ciúmes, disputas, maldade e aí vai, né? Porque quando nós agimos na obra, né, através das obras da carne na nossa vida para conquistar aquilo que nós queremos, nós vamos colher consequências muito desastrosas. Nós vamos colher consequências terríveis para a nossa vida. E a nossa alegria certamente será roubada de nós. Eu penso que talvez Sara e Abraão não esperariam tanto pela promessa ser cumprida, né, um tempo depois, se eles não tivessem agido dessa forma, agido através das obras da carne. Talvez Deus estava planejando dar muito antes do que eles queriam, mas eles preferiram agir através das obras da carne e tiveram que lidar com as consequências, né? E a promessa foi retardada, a promessa ficou para mais tarde, mais distante. Então, talvez você pense assim, como eu posso então, pastora, saber se eu estou agindo pelas obras da carne na minha vida? Pois é, assim que você começa então a lutar, a tentar fazer as coisas da sua maneira, as coisas acontecerem no seu tempo, então se você vai se tornando frustrado, frustrada, porque as coisas não acontecem, você vai ficando infeliz, e aí a gente vai agindo pelas obras da carne. Por exemplo, né, você pede uma promoção no seu emprego, né, e estava tudo certo, você estava orando por essa promoção e outra pessoa de repente foi promovida no seu lugar e você fica irado, você fica irada, você fica mal com o teu chefe, né, e você fica mal com essa pessoa que foi promovida e você começa a deixar que a amargura e a ira brote no seu coração. Então essa atitude, ela demonstra sim que as obras da carne, a inveja, a ira, o rancor, elas são usadas muitas vezes para nos fazer conquistar algumas coisas. Então, obras da carne nunca mudarão a questão, né, nesse caso da promoção, mas certamente as obras da carne vão roubar a alegria de quem as pratica. Uma das formas mais dinâmicas para manter a nossa alegria, então, é permitir que o Espírito Santo, né, na nossa vida diária, nos dirija na forma como nós devemos agir, reagir, né, às situações, às circunstâncias diárias da nossa vida, a espera que muitas vezes acontece. Porque se nós estivermos consumidos, né, consumidas pelo nosso próprio plano de felicidade, de fazer acontecer, se nós estivermos tão obcecados, né, e obcecadas pela forma como nós pensamos, que não iremos, né, então ouvir o que Deus está falando. Nós não ouviremos o Espírito Santo falar conosco, nós não reconheceremos, né, as orientações dadas por Deus na nossa vida e nós não podemos ouvir a voz de Deus. Se nós estivermos tão determinados, né, determinadas a seguirmos aquilo que está no nosso próprio coração, as nossas regras, aquilo que a gente acha que deve ser, então nós perderemos a direção do Espírito Santo e a alegria que Deus pretende nos dar, nós vamos ser roubados por causa disso. Então, as obras da carne, agir nas obras da carne, através das obras da carne, não nos dão, né, nenhuma vantagem. Deus tem um plano individual para cada um de nós, para cada dia das nossas vidas. E Ele cuida muito bem de nós. Então a alegria, ela vem quando nós buscamos o caminho de Deus para as nossas vidas e não o nosso caminho. Não o caminho que as obras da carne nos propõem. Se Deus disser para nós irmos, né, por um caminho, por um jeito de fazer, nós precisamos então estar treinados e treinadas suficiente para deixarmos
que os nossos próprios caminhos, os nossos próprios planos para assumirmos, né, e caminharmos conforme a direção que Deus está nos dando. Amém? Então há uma linha muito estreita de equilíbrio entre fazer o que nós, né, o que eu quero, o que o meu coração diz, e fazer o plano funcionar da minha maneira e confiar em Deus para me guiar por meio do seu plano que é perfeito, do seu plano que é maravilhoso para mim. Então, para isso, queridos, nós precisamos crer, precisamos confiar, precisamos viver debaixo dessa graça de Deus diariamente. A graça de Deus é essa habilidade do Espírito Santo para fazermos as coisas. Nós precisamos da graça de Deus para realizar as coisas. Então, sejam elas quais forem, sem essa graça de Deus, será muito difícil, muito trabalhoso, muito penoso e também muito frustrante tudo o que a gente fizer. Então, muitas pessoas não sabem, como obter essa graça de Deus diária e por isso ficam lutam a vida inteira tentando realizar e manter, realizar e manter a alegria, utilizando então as obras da carne nas suas vidas. E ao passo que Deus está disponível, sua graça está disponível. E Ele certamente ficaria muito feliz em tornar mais fácil se nós simplesmente o buscássemos a sua graça e a sua direção diária para a nossa vida. Então pense nisso. Obras da carne, elas roubam a nossa alegria, matam o propósito, mata tudo de incrível que Deus planejou para a nossa vida, mas a obediência a esse plano de Deus, a obediência à direção de Deus vai nos levar muito além. Então, eu quero convidar você nessa manhã a colocar todo o seu coração, toda a intenção do seu coração, planos, colocar diante do Senhor, em nome de Jesus, para que a sua alegria seja permanente, para que a sua alegria seja de fato aquilo que Deus planejou. Provérbios 16:1, e eu quero encerrar com isso, diz assim: o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, sermos dirigidos, pelo Espírito Santo é um guarda da nossa alegria. Deixar que Deus nos dirija e busquemos a direção dele é de fato um guarda maravilhoso, poderoso para a nossa alegria. E nós fazemos isso através da oração, através da leitura da palavra, nós ouviremos a voz de Deus e de fato nos tornaremos sensíveis ao que Deus está nos direcionando, nos falando. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter aí uma semana ouvindo Deus falar, que você possa ter uma semana, onde a alegria do Senhor seja o norte para o seu coração, onde a direção do Senhor seja algo que Deus vai te mostrar, como você deve agir. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de graça. Em nome de Jesus.